de Deus esteja com todos nós, né? Sabe esse assunto sobre o campeonato do Senhor Deus, Bíblia Real, símbolo. O assunto agora é Tessalonicenses, o segundo assunto. O título é: Nós somos seguidores e exemplos do Senhor Jesus. Quem está narrando isso? O apóstolo Paulo de Tarso, que é o Saulo. Segundo assunto, do manual na estrofe, Tessalonicenses, escrito por ele. O Tessalonicenses, ele diz o seguinte: nós sempre devemos agradecer a Deus em nossas preces, em nossas orações. Que a gente sempre agradecer a Deus. Né? O segundo episódio fala o seguinte: e sempre lembrando a Santíssima Trindade, e sempre realizando a si próprio, a próximo e a próximo, e nós temos que ter paciência, esperança por chegará a dar e a hora em que nós iremos triunfar. Ou seja, ele relata que era bem difícil estar trabalhando direto e muito trabalhoso, mas ele falou que com Deus, a Santíssima Trindade, horas ele começaram a triunfar. Né? Certo? Triunfo. Ele diz assim: amados, somos escolhidos pelo Senhor Deus e chamados pelo Senhor Jesus. Tá? Deus escolheu a dentro lá em cima, o Senhor Jesus foi e fez o chamado. Chamou eles para que fossem apóstolos, ministros, reis, rainhas, governadores, a partir de todo o contexto de uma sociedade e um país. Porque os ensinamentos são os mesmos do Senhor Jesus. Então, eu falo, os ensinamentos que eu ensinei são os mesmos. O mesmo ensinamento que eu ensino é que Jesus me ensinou. O apóstolo Paulo dizendo: os ensinamentos são os mesmos do Senhor Jesus. Não é nem nada que ele estava inventando. É esse mesmo. Que Jesus ensinou. Ele relata aqui: nós somos seguidores e seguidoras do Senhor Jesus e nós ensinamos a Bíblia real, mesmo em muitas angústias, aflições e tribulações. Resumindo, angústias, aflições e tribulações são dificuldades da vida. Hoje a gente vive num mundo mais tecnológico, tem um avião que eles têm aqui, na época dele lá não tinha nada disso não. As viagens eram feitas de navio, demoravam muito, de animais, cavalo, vento, mula, feito também de carro, tinha carro na época, só que os carros também eram tecnológicos, e era tudo mais difícil. Então, ele fala as dificuldades se referindo a isso, né, que o trabalho para Deus tinha regalias. A dificuldade que ele fala, puxa, aflição e tribulação, é uma das referências a isso também. Ele relata aqui na sexta segunda estrofe, ele fala assim: nós demos bons exemplos, que nós demos bons exemplos para aqueles e para aquelas que são adoradores e adoradoras da Santíssima Trindade. Muitas pessoas transformarão-se de ruim para boas. Quando nós estamos na província da Macedônia, quando nós estávamos no passado na província da Macedônia e na província de Acaia. Então ele falou assim que, de acordo com o trabalho dele, que Deus pediu, que Jesus pediu que ele seguisse, o trabalho missionário, dando bom exemplo, sendo boa pessoa, ele diz que muitas pessoas que tinham um pensamento, a ideologia, um ritmo diferente de ser ruim, de não ajudar o próximo, de ser ruim até para si próprio, ele conseguiram
com que muitas pessoas passassem de ruim para boas. Então, é algo assim emocionante, né? Inesperado também. Mas quando é o trabalho de Deus, a gente espera que Deus também ajude, né? Então, o que é que eles conseguiram? Muitas pessoas que não tinham Deus, mas aceitaram e passaram a ser boas pessoas. Assim, nós ensinamos a palavra do Senhor Jesus em muitas províncias, estados interiores. Chegou num ponto que aonde nós chegávamos, as pessoas estavam ensinando a Bíblia real. E nós já éramos recebidos com autoridades. Com autoridades. Ou seja, já passaram a ser reconhecidos, já passaram a ter pessoas que seguiam a palavra de Deus, não seguia eles. Obviamente que eles eram representantes da palavra de Deus, seguia a palavra de Deus. E quando eles chegavam para ser reconhecidos, eles já tinham essa referência, passaram a ser recebidos com autoridades. Ou seja, eles eram autoridade da palavra de Deus. Né? Eles ensinam o que é certo, praticam o que é certo, são autoridade. Agora, se você ensina o que é certo, pratica o que é errado, você não é autoridade. Se você pratica o que é errado, ensina o que é errado, você também não é autoridade. Então, é referente a esse ponto estratégico aí que ele se revela como autoridade. Continuando aqui, ele fala o seguinte, no oitavo, né, os troços assim, a sociedade que nós íamos visitar, eles já anunciavam e proferiam, falavam, diziam sobre os nomes. E muitos deles, e muitas dessas pessoas delas, deixaram ídolos e aceitaram a nossa Santíssima Trindade. Ou seja, eles passaram a ser já uma referência. Né? Então, muitas pessoas elas se transformaram, sabe? Aceitar. Muitas pessoas também que iam lá, elas assim se criavam com uma ideologia de que Buda existia e que isso, aquilo. E quando ele chegava e mostrava aquilo ali, as pessoas se encantavam pelo aquele assunto, pela Bíblia Real, pela Palavra de Deus. Aí acabavam dizendo, não, vamos seguir esse caminho aqui, que esse caminho é um caminho bom a ser seguido. Esse outro aqui não tem muito fundamento. As pessoas que trabalham para Deus, então vamos também segui-las. Então, e aqui o último, né, o contexto, diz assim, o apóstolo Paulo diz, nós sabíamos que o retorno do Senhor Jesus iria salvar os reinos de governos de escravidão. Por que fala reino de governo de escravidão? Só para entender o contexto histórico. Contexto histórico. O apóstolo Paulo passou muitos anos em Roma. Em Roma, eles tinham um método de cobrar imposto que era trabalho escravo, cobrança de imposto escravo. Se os centuriões, os cobradores de impostos, chegassem na sua casa e você não tivesse tempo para pagar imposto, eles batiam, eles massacravam, até matavam alguma pessoa da família. Eram muito cruéis. Roubavam, pegavam algumas coisas do valor que você tinha e davam como penhor do imposto que você devia. Eram muito cruéis. Então Roma, ela sempre foi, como se diz, líder nessa área aí, essa cobrança de imposto cruel, escravizar mão de obra, assim como o Egito também foi líder em escravizar mão de obra e as pessoas. Então, quando ele se refere a salvar os reinos do governo de escravidão, se refere a isso. As pessoas tratadas como escravo tinham que pagar imposto como eles cobravam imposto como se fosse pessoas agiotas mercenários. Tipo assim, pessoas que não doavam de jeito nenhum. Se você devesse R$1, esse R$1 virava 100, que virava 1000, que virava 10.000. E só ia multiplicando de acordo com o que eles falavam. Roma em si foi muito cruel. Toda a administração de Roma sempre foi muito cruel. Só era boa para aquele pessoal da elite, que vivia na elite. Por que eu estou contando o contexto histórico? Porque a pessoa fala isso, e aí a pessoa não entende, nossa, mas escravidão não tinha, Roma era maravilhoso, não era bem assim não. Era bem assim não. A Roma, ela perseguia os
apóstolos de Jesus, tá? Com perseguição física, com perseguição psicológica, com perseguição de voodoo, de macumba e outras coisas mais, tá? Ameaça de morte, cruz, tá? Condenável injustamente, se fosse a situação deles. E, inclusive, tem até exemplo de Jesus, né? Se colocar Jesus no madeira. Eles faziam tudo isso aí. Cara, e vou dizer um negócio para você. Era incrível como eles faziam esse tipo de situação. E como eles eram tipo potência na época mundial, né? Estavam engatilhando, eles eram potência em guerra, nada, tinha os gladiadores, mais gladiadores que existiam. Eles comandavam toda a área ao redor dele, se eles pudessem esconder mais. Então, eles tinham meio que um modelo viking, eles eram meio cruéis. Eram meio, modo de dizer, eram cruéis mesmo. Alguns deles eram bons, mas a maioria eram principalmente os que serviam ao governo dele, a polis, né? E esse modelo dele, eles queriam expandir, né? Tanto que Roma ele invadiu a Macedônia, né? Foi tentar expandir território. A história conta na época do Caio Júlio César, o apóstolo Paulo estava lá nessa época, o camarada lá que gostou, Caio Júlio César, colocou o mês de julho em homenagem a ele, foi o calendário juliano. E tem mais outras histórias também que estão acontecendo em conjunto, em paralelo com essa história aqui, que elas se entrelaçam na época do acontecimento, que a gente vai ao torno do livro, a gente vai desvendando um pouco mais, senão fica muito extenso. Por cada assunto. Tá? E agora, concluindo esse assunto aqui, eu sempre fiz a égua os deveres para com Deus, o dízimo, o templo, está ali o número do Pix, Banco Santander, conta corrente, quem quiser ser membro do nosso tempo matriz, pode ficar à vontade. Só contribuir com a chave Pix, dar um nome para a gente cadastrar, ser membro, ganhar o cartão de membro e ganhar estudo bíblico, a Bíblia Real e tudo mais. A Bíblia Real em si é a Amazon que vende ela. Você tem um contrato exclusivo para vender a Bíblia Real. O matriz não ganha só quando vende os livros também científicos, históricos, várias áreas da educação. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe, todos os pontos praticados, que Deus abençoe e multiplique, hein? E até a próxima.